Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Hoje nós vamos ver um versículo que talvez seja o versículo mais conhecido que nós temos na palavra de Deus. É meio difícil dizer que é o mais conhecido, mas é talvez um dos mais conhecidos. Vamos ver João 3, versículo 16. João 3, 16, eu creio que todos sabem de cabeça esse versículo, Acho que a gente não tem tanto problema quanto a ele. Vamos ficar de pé e vamos todos ler este versículo? Todos juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nos abençoa nessa noite, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para compreender a Tua palavra. E Teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto magnífico. Alguns autores, alguns teólogos, eles consideram esse texto, João 3,16, como o suprassumo do Evangelho, Ou eles dizem que é um Evangelho miniatura, por assim dizer. E é claro que, sendo assim, é impossível exaurir tudo que está aqui dentro. Tem muitas verdades contidas nessa breve afirmação. Hoje nós vamos ver somente a parte 1. O texto aqui é Amor de Deus pelos homens, parte 1, o altruísmo deste amor. Deus amou um mundo rebelde e decaído. Então, é muita coisa, se o Senhor Deus permitir, em outras oportunidades, nós veremos isso daí. De certa forma, todas as insondáveis riquezas do amor de Deus que estão refletidas em Cristo Jesus, estão resumidas nesse verso. Deus amou um mundo rebelde, um mundo decaído. Nós temos aqui o altruísmo do amor. Nós temos a plena revelação do amor de Deus, porque esse amor se revelou em Deus dar o seu único Filho, e temos o alcance do amor. Todos os que creem neste Filho não perecerão, mas terão a vida eterna. Então está todo o Evangelho aqui dentro, contido nesse verso. E essa noite nós vamos ver somente a primeira parte, o altruísmo do amor de Deus, que foi derramado em favor de um mundo rebelde, um mundo decaído. E o Senhor permita que também tenhamos em outros momentos as outras partes também. Mas antes de iniciar o estudo, acho que você já me conhece como eu prego, quero falar alguma coisa aqui do contexto para podermos entender. Há duas pequenas palavras nesse versículo que estão extremamente gastas. E elas estão gastas devido ao quê? O uso extenso diário. E elas estão nesse versículo. E a primeira delas, acho que vocês já sabem, é amor. É talvez o vocábulo mais gasto que existe hoje em dia, em todas as línguas, não importa a língua, é muito falado, ela é aplicada exaustivamente em diversas formas, de diversas formas, em diversas situações, e hoje em dia ela passou a significar um sentimento meio vago, alguma coisa semelhante à afeição que alguém sente por alguma outra pessoa, ou por outra coisa, e você não sabe exatamente o que significa. Filmes, novelas, séries, podcasts, portais, enfim, todo mundo fala sobre o amor. E o amor se tornou um conceito banalizado. Nós não sabemos mais, hoje em dia, como raça, o que exatamente significa amor. Está a tal ponto banalizado que alguém pode falar, eu amo meu marido, com o mesmo significado de eu amo bolo de chocolate. Está quase no mesmo pé de igualdade, ou eu adoro andar de bicicleta. As pessoas não conseguem mais entender. O significado está vago, amplo, perdeu o conteúdo original. Na verdade, hoje em dia, amor se tornou alguma coisa como gosto, preferência, por alguma coisa, por alguém. E você conta, e você ouve falar frases assim,
encontre um trabalho que você ame e você será feliz, ou siga o amor do seu coração, ou ame e todo o resto é permitido, né? Que o amor seja eterno enquanto duro, posto que chama, e assim por diante, né? E tem até uma canção muito famosa de uma banda famosíssima que diz assim, que tudo que você precisa nessa vida é amor, e o resto não precisa de mais nada, né? Mas a música nem esclarece o que é amor. Então, hoje em dia, amor significa ao mesmo tempo tudo e ao mesmo tempo nada de concreto, não é? Ou seja, qualquer coisa é amor, e o amor em si mesmo é um sentimento vago, não muito concreto. E a segunda palavra, nesse versículo, é justamente a designação que nós damos ao nosso ser supremo, Deus, não é? E, gente, se tem outra palavra completamente complicada em termos de seu gasto, é Deus. 1000 pessoas têm 1000 significados diferentes para a palavra Deus, né? Para alguns é só uma interjeição, oh meu Deus, né? Para outros é um conceito meio vago, né? Deus é uma força biocósmica, é alguma coisa emanente, você não entende o que quer dizer, né? Para outros é um chavão meio pietista, né? Deus te abençoe, se Deus quiser tudo vai dar certo. Ou então Deus é pai, não é padrasto. Hoje em dia Deus é top, né? E assim vai, virou qualquer coisa. As pessoas confundem o conceito de Deus hoje em dia com seres místicos, duendes, cristais, fadas, anjos, qualquer coisa, ou seja, 1000 cabeças, 1000 deuses. E são muito poucos os que conhecem o verdadeiro significado do nome dado a Deus. E esses que aprenderam esse significado, porque foram alcançados pela graça do Senhor. E, meus irmãos, apesar de tanta confusão sobre essas palavras, o nosso estudo é justamente sobre elas, né? Vai versar justamente sobre isso. A pergunta, às vezes, que eu me faço é: qual o sentido de falar no conceito real de amor para uma sociedade tão liberal dos nossos dias? Qual é a necessidade de falar a respeito de Deus em uma sociedade que alardeia que a ciência tem resposta para todas as coisas, né? E mais especificamente, qual é realmente a necessidade de falar do amor de Deus ao homem nos dias em que nós estamos vivendo? É esse o grande desafio. Esse versículo dá para nós tranquilamente trabalharmos em 5, 6 pregações sem esgotar, né? E esse versículo gira em torno desse tema, e ele é muito importante, muito importante. Tem muitas verdades, vou colocar só 4 rapidamente, que eu não vou falar hoje, mas, por exemplo, esse texto diz assim que Deus amou o mundo. Isso revela alguma coisa acerca de uma importante característica de Deus, né? Deus amou a ponto de entregar o seu único filho, né? Fala um pouco acerca da intensidade desse amor. Este amor que é revelado, ele nos livra da condenação eterna, e este amor que é revelado nos beneficia, né, com a vida eterna na presença de Deus. Só aqui já teria 4 verdades que a gente poderia passar muito tempo, né? Muita coisa. E nessas 4 verdades, poderosas verdades, todo o Evangelho está resumido. Toda a essência do cristianismo está ali, né? E eu quero só lembrar o contexto. O contexto desse versículo 16, é o contexto da conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Nicodemos é aquele mestre da lei que foi falar com o Senhor Jesus à noite, e ele foi exortado pelo Senhor que ele deveria nascer de novo para poder ver e entrar no reino dos céus. E ali naquela conversa, Nicodemos, não entendendo direito, o Senhor Jesus disse que ele deveria ser levantado da terra, para que todo aquele que cresce nele recebesse a vida eterna. Isso aqui no versículo 15. E é justamente entre o versículo 15 e o 16 que nós temos a revelação do nosso versículo. O versículo 15, se vocês estão com a Bíblia aberta aí, o versículo 14, na verdade, diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, aqui o Senhor Jesus falando, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aí tem logo a explicação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu só vou falar daquela primeira parte, porque Deus amou ao mundo, somente.
né? Vamos falar sobre o altruísmo do amor de Deus. Deus amou um mundo rebelde e decaído, ok? As outras partes a gente deixa para outro momento. Então, eu vou começar. Por que Deus amou o mundo? Meus irmãos, é uma frase simples, né? Ela começa com uma conjunção explicativa por quê, tudo junto aqui. Porque pode ser traduzido como visto que, pode ser traduzido como então, pode ser traduzido como pois, e dá a ideia no grego de alguma coisa certa, clara, óbvia. Se a gente fosse traduzir mais nos nossos dias, seria alguma coisa assim: assim é patente que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho unigênito. Né? Então, corrobora o versículo 14 e o versículo 15. Né? E essa frase, ela não admite dúvidas quanto à intensidade desse amor. E qual é a ideia principal dessa frase, né? Dessa pequena frase, Deus amou o mundo? É que Deus é um ser que ama intensamente, Deus se importa com as pessoas que criou, não com apenas algumas pessoas, não com um pequeno grupo de escolhidos, mas com todas as pessoas, com o mundo, a raça humana sem exceção. E esse amor que Deus devota é um amor misericordioso, compassivo, a ponto de o versículo terminar dizendo que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus ama profundamente o ser humano. Suas misericórdias, sua compaixão se derramam sobre todos, meus irmãos, sobre todos que são obras da mão do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 145, 9, diz assim: o Senhor, Ele é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para com todos. E aqui nós temos um problema, porque tem um grupo de estudiosos que defende que a frase Deus amou o mundo se limita apenas a um grupo em particular, um grupo purificado, um grupo escolhido, não sendo possível Deus amar os demais porque são pecadores. Tem um outro grupo, que é no outro, vamos dizer, no outro verso, que defende que o amor de Deus é pleno para com todos, a ponto de todos virem a ser salvos, né? Seria um amor universal, por assim dizer, né? Um amor que diz que ninguém na raça humana se perderá. Mas essa frase, ela não contempla nenhum desses dois extremos, né? Mundo, no original aqui grego, é a palavra cosmos, e ela se refere exclusivamente, nesse contexto, aos seres humanos, aos habitantes da Terra, né? A família humana, a raça humana. Então, essa frase, ela não é exclusiva, ou seja, só para alguns, e ela não é inclusiva, colocando todos dentro. Ela é emblemática, ela é representativa. Deus amou a raça humana, ponto. Tá? Não vamos entrar em nenhum desses extremos aqui. E, de fato, Deus amou a raça humana, meus irmãos, desde o princípio. E nós vamos ver isso mais adiante. Deus sempre amou o mundo nesse sentido como raça humana. E o seu amor sempre envolveu justiça e misericórdia. E antes que alguém possa estar pensando bobagem, né, ao ouvir essas palavras a respeito da natureza do amor de Deus, deixa eu esclarecer algumas ideias, né, que as pessoas têm, ideias erradas acerca do amor de Deus, ok? Quais são essas ideias? Primeiro, Deus não ama o pecado, isso é verdadeiro, né? Deus odeia toda e qualquer forma de impiedade. Então, deixando bem claro isso daqui, Deus não ama o pecado. Deus odeia, mas Deus também não ama o pecador na prática do pecado. Tem gente que diz assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Deus também não ama o pecador na prática do seu pecado. No entanto, né, o seu amor pelo pecador que se arrepende não conhece limites. Isso é verdade. Isso é verdade, a ponto dele dar o seu filho para remir este povo para si. E aqui nós temos que entender claramente, Deus amou a raça humana em Cristo Jesus, o verdadeiro representante da raça humana, e seu amor é provado justamente por Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores.
Então, o fato de Deus amar o mundo, e aqui outra coisa que a pessoa entende errado, né? O fato de Deus amar o mundo sem qualquer exceção, não significa que todos os seres humanos acabarão, no fim das contas, sendo salvos. Tá? Então, tirar essa ideia aí, essa historinha aí que muitos contam, dizendo que Deus é amor, e que, portanto, né, Deus não vai condenar ninguém a um destino de tormento eterno, essa historinha é balela, isso não é verdade. Não caiam nessa mentira. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma claramente que muitos morrerão em seus pecados sem qualquer chance de salvação. Né? Lá em Apocalipse 20:15 diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso aqui é um dos versículos, tem muitos outros. Aqui nós temos que entender, tá? Entendam, no amor de Deus, a raça humana, ela é representada em seus eleitos, e essa raça, ela será preservada nesses eleitos pelos méritos de Cristo Jesus. Deus amou o mundo, Deus não amou a injustiça, Deus não amou os ímpios chafundados no pecado. Ok? Está claro? E por fim, o fato de Deus ser amor, né, não torna a verdade acerca da existência do inferno alguma coisa contraditória ou ilógica. Tá? Na verdade, a existência do inferno, ela prova o caráter santo de Deus, a existência de um caráter santo e justo de Deus. Todos aqueles que passaram a vida inteira rejeitando a ideia de Deus, rejeitando a graça de Cristo, que passaram toda a sua vida ansiando viver longe da influência de Deus, um dia terão a oportunidade de viver para sempre longe da presença abençoadora do Todo-Poderoso. O problema é que ficar longe da bênção de Deus também é permanecer longe de todas as suas misericórdias. E uma tradução disso é tormento eterno. O que restará para essas pessoas é um fogo eterno e devorador, uma expectativa terrível. E eu não tenho tempo para falar disso, vou passar adiante. Ok? Então, são ideias erradas que as pessoas têm. E deixando claro essas ideias, essas implicações errôneas que as pessoas tecem sobre o amor, vamos afirmar mais uma vez, meus irmãos, que Deus amou esse mundo de forma abundante, de forma plena. E esse amor, como é que a gente pode entender que esse amor, de fato, é pleno? Fica em grande evidência, de maneira bem simples, quando você vê o alvo desse amor. Qual foi o alvo do amor de Deus em João 3,16? Deus amou quem? O mundo. Esse é o alvo, né? Dizer que Deus ama o mundo é verdade, mas nós temos que avaliar a dimensão desse amor. E é aqui que é o problema, né? Uma forma de você reconhecer a dimensão desse amor é você saber alguma coisa sobre o alvo desse amor. Aí sim, olhando a quem Deus ama, nós temos condição de avaliar a dimensão desse amor de Deus, né? Isso não é só nessa primeira parte. E aí eu tenho 3 verdades acerca da raça humana e seu relacionamento com Deus que vai nos ensinar o quanto Deus amou esse mundo, ok? Rapidinho. Então, primeiro, Deus ama a raça humana e amou a raça humana e ama, ainda que decaída. Tá? Como é que a gente pode ver isso? Livro lá de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, vocês conhecem a história. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem para ter domínio sobre toda a criação, Deus o colocou numa posição de honra, Deus plantou um jardim, o próprio paraíso na terra cercou o homem de maravilhas, um lugar cheio de árvores frutíferas belíssimas, pedras preciosas, ouro, rios, coisa maravilhosa, deu ao homem uma auxiliadora idônea, e o Senhor os colocou ali para cuidar daquele jardim. Não havia pecado, reinava uma pureza imaculada, ambos, homem e mulher, eram moralmente inocentes, tá? Isso aqui é importante para nós, eles não eram moralmente ignorantes, como muita gente imagina, eles eram moralmente inocentes, e toda a raça humana estava representada justamente em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que gozavam plena comunhão com o Senhor. O Senhor permitiu a ele todas as coisas, somente uma não. Olha, da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerão. No dia que comerem, certamente morrereis.
Essa foi a única restrição. Só a única restrição. Nós não vamos entrar no porquê disso. Sabemos que foi para exercitar o livre-arbítrio moral, experimentar a fidelidade da humanidade ao Senhor, mas o Senhor deixou bem claro, se fizesse isso, morreriam. E eu quero lembrar que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, meus irmãos. Os cercou de cuidados. E principalmente para quem tem filhos, como não amar a sua própria geração, a sua própria criação? Como não dirigir afetos e cuidados para aquele que você próprio criou, gerou? Não é fácil amar quem nos agrada? É ou não é? É muito fácil amar quem nos agrada. Eu gosto tanto da Maria, ela é tão legal comigo, eu amo de paixão o Zé. O Zé nunca fez nada de mal para mim, ele só me trata bem. Eu gosto demais do meu chefe, ele nunca me dá bronca, mesmo quando eu chego atrasado. Eu amo o meu pastor, porque o meu pastor nunca me exorta, nunca me chama a atenção, nunca me coloca de disciplina. Que legal, É muito fácil amar quando todas as circunstâncias são favoráveis aos seus desejos. Não custa muito amar desse jeito. O Senhor Jesus, falando sobre esse tipo de amor contratual, ele disse lá em Mateus 5,46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Esse é um amor contratual, um amor baseado em troca. Esse não é o amor que Deus nutre pela raça humana, pelo homem. Mas, infelizmente, meus irmãos, as coisas não se deram assim entre Deus e a humanidade. A humanidade cai, a raça humana cai, então nós temos, a partir daí, desse episódio conhecido como a queda, uma humanidade agora desfigurada, de certa maneira. A serpente tentou a mulher com a promessa que seria igual a Deus. A mulher entrou na jogada, comeu do fruto, deu para o seu marido, ambos tiveram os olhos abertos para o conhecimento do bem, a partir da monstruosa experiência do mal, que impetraram contra a vontade de Deus, e naquele dia homem e mulher morreram espiritualmente. Foram separados da presença do Senhor, foram lançados fora do jardim, tornaram-se decaídos da graça de Deus. E aqui está o sumo mal. Qual é o sumo mal? Homem e mulher, e portanto, olhem bem, toda a raça humana neles representada, traiu aquele que os havia criado, cuidado, amado e mantido. Foram escolher ouvir a voz do estranho, no lugar da voz amorosa de Deus. Desconfiaram do amor e da bondade do Senhor e decidiram ser independentes de Deus, quiseram ser o próprio Deus. Pecaram, foram destituídos da presença do Senhor. Os efeitos do pecado foram funestos. Nós já conhecemos esses efeitos. O ser humano agora é um ser humano mortal, destituído dos seus privilégios, passa a ter conflito com Deus, consigo mesmo, com a natureza, a ponto da carta aos Romanos dizer que toda a criação geme e suporta angústias até agora, posto que é prisioneira da corrupção do pecado. Então, a dimensão das consequências do pecado do homem só encontra paralelo, meus irmãos, na ingratidão do homem para com Deus que o criou. Mesmo, e olhem bem, mesmo tendo o Senhor Deus sido ofendido, desonrado, ele não revidou com a amargura, ele não destruiu o homem. Estava no direito do Senhor destruí-lo, obliterar o homem ali. Mas não, o que ele fez? Ele proveu meios para que o homem amenizasse a sua vergonha, derramou sangue inocente e prefigurou que um dia a descendência, o descendente da mulher, destruiria aquela serpente. O Senhor estava ali preservando a raça humana, dizendo que um dia o seu próprio filho esmagaria a cabeça da serpente. Vocês estão entendendo? O alvo do amor de Deus é esse mundo aqui. Se a gente for continuar na Bíblia, por exemplo, tempos depois, a violência ela chegou de tal modo no mundo, e o desígnio do coração do homem era tão mal, que o Senhor chegou a se arrepender, a cogitar
a possibilidade de exterminar toda a raça humana. Gênesis 6, 5 e 7, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha a que ponto chegou a raça humana, de trazer tristeza e pesar ao coração do seu Criador. Ali o Senhor poderia ter destruído todo mundo, não é? Mas mais uma vez, meus irmãos, Deus em seu amor se agradou de um único homem falho, pecador como todos os demais, mas esse homem achou graça por ter uma vida íntegra e justa entre os seus contemporâneos. Estamos falando de Noé. Gênesis 6, 8, 9 diz assim: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E por amor, Deus poupou mais uma vez a raça humana através de Noé e sua família. Todo o restante pereceu no dilúvio. O Senhor chegou a prometer que nunca mais tornaria a ferir a humanidade nesses termos em que feriu aquela geração. E o Senhor, mais uma vez, em seu amor, preserva a raça humana, que não merecia essa consideração. Meus irmãos, em todas as situações, o amor do Senhor sempre se voltou a favor do homem. Não é à toa que o profeta Jeremias exclama lá em Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, o texto conhecido, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. No capítulo 33, também, desse mesmo versículo 33 desse capítulo, diz assim: porque Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é o nosso Senhor. Mesmo nos dias de hoje, o Senhor continua amando a raça humana. Mesmo o mundo chafurdado no pecado, onde impera a violência, a corrupção, pornografia, a guerra, a soberba, a ganância, desamor, ódio, ingratidão, Deus continua a amar essa humanidade. Mesmo como diz lá a palavra em Romanos: não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no final, o versículo 2 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se não fosse a misericórdia do Senhor que nos alcança em nossa condição miserável, nós já teríamos sido consumidos. Não tem nada em nós que nos impulsione a buscar a Deus, absolutamente nada. Nós vivemos sob o peso do pecado que tenazmente nos antecedia. E aqui, eu já ouvi gente dizendo assim: se existe esse Deus é um Deus mau, ele só está esperando para um dia acabar com todos nós, né? E aqui eu tenho que deixar claro que Deus não está protelando essa nossa existência vil, decaída no pecado, com um fim maligno, porque a palavra de Deus diz lá em Jó 34:12 que Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Em 1 Timóteo completa diz assim: antes deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor para com todos os homens. Os irmãos estão percebendo a dimensão desse amor? Os irmãos estão entendendo o quanto nós somos alvos do amor de Deus? Nós temos um amor em nosso coração semelhante a este? Reconhecemos o quanto somos indignos deste amor? Estamos vislumbrando um pouco a dimensão do amor de Deus pela humanidade? Mas só isso, gente, não é suficiente, não.
tem a segunda parte, né? Deus ama, agora vou colocar não como raça, mas Deus ama seu povo, ainda que este povo prefira adorar outros deuses, né? Deus ama a raça humana, sim, não somente na lastimável e miserável situação que se encontra, porque alguém poderia dizer assim, coitado dos seres humanos, são decaídos, estão ali miseráveis no pecado, eles não podem fazer nada, né? Deus está distante. Não, mas Deus ama também essa raça humana, quando essa raça humana devota desprezo contra o seu Criador, busca a sua felicidade e segurança em outros deuses, em outros ídolos, criados à sua própria imagem decaída. E aqui nós temos a segunda característica notável desse amor de Deus ao homem. Esse amor nos alcança mesmo em nosso engano e incredulidade. Quem de nós purificou primeiro o coração para que Deus nos escolhesse por sua graça? Quem de nós ficou puro primeiro e depois Deus disse assim, agora que você é bom, eu escolherei para mim? Deus nos alcança mesmo em nosso engano e incredulidade. Deus ama seu povo, um povo que foi escolhido dentre todos os povos da terra, ainda que esse povo muitas vezes adore e ame outros deuses. Deus escolhe em Abraão um povo para si, um povo peculiar, cerca-os de cuidado, mas não recebe deles o devido preço. Eu pergunto para você, você continuaria a amar alguém que te despreza de todo o coração? Que te troca por outras pessoas menos dignas que você? Que sempre busca alegria e felicidade nos braços de desconhecidos e nunca contigo? Você amaria alguém assim? Você amaria? A resposta óbvia é não, né? Nosso amor é muito limitado. E invariavelmente o nosso amor é destinado às pessoas que nós consideramos dignas dele, isso não tem nenhum problema, mas esse amor para aí, é normal nós esquecermos, nós desprezarmos aqueles que desprezam nosso amor e cuidado. Com Deus a história é outra, meus irmãos, é completamente diferente. Deixa eu falar de um pequeno episódio, né, que ilustra essa característica do amor de Deus, né? Depois do dilúvio, a raça humana voltou o quê? A crescer, falavam a mesma língua. Em algum momento, esse povo todo começou a buscar para si a sua própria glória, a sua própria honra, a sua própria felicidade. Construíram uma torre de forma a honrarem a si mesmos. Um atalho para se tornarem eternos, sem dependerem de Deus. Aqui é o episódio da Torre de Babel. Vocês conhecem que eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega aos céus e tornaremos célebre o nosso nome. A ideia aqui é nosso nome eterno, nós não vamos morrer, nós não vamos ser espalhados por toda a terra, nós seremos independentes. Eles não buscaram honrar a Deus, o Todo-Poderoso, que os poupara lá no dilúvio, a partir de Noé, e os poupou com terna misericórdia. Desde a queda, meus irmãos, o ser humano tem buscado ser o seu próprio Deus, tem feito seus próprios deuses, tem construído suas próprias torres, tem desejado se ver livre de Deus. Vocês lembram da proposta da serpente? Sereis como deuses. Vocês não precisam de Deus, vocês serão deuses, né? E esse é o desejo secreto do coração humano desde então. Ele não quer o Senhor, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus perante seus olhos. Um outro episódio triste dessa odisseia do homem contra o seu Criador, é basicamente um conto que nós conhecemos, talvez o mais famoso deles, né? Deus, ele vai ao encontro do seu povo, e este povo, depois de um tempo, troca completamente, né? E esse episódio me impressiona particularmente pela falta de gratidão ao Senhor Deus, né? E entristece profundamente porque ilustra a nossa miséria espiritual, né? Esse episódio vocês conhecem, é a confecção do bezerro de ouro. Lembram do bezerro de ouro? Rapidamente, Moisés, sob a ordem de Deus, né, liberta o seu povo, o povo de Israel, numa duríssima escravidão, né, sob o jugo de Faraó, ali no Egito, 400 anos de escravidão, os conduz em liberdade,
né, até o Monte Sinai, e ali aos pés do Monte Sinai, Moisés vai subir ao monte e deixa o povo ali esperando. Isso, esperem aqui. O povo tinha que esperar. E Moisés ficou no monte ali 40 dias, como tardava a descer. O que aconteceu com esse povo? Rapidamente o povo esqueceu de todos os benefícios do Senhor. Esqueceram tudo da sua saída da escravidão, né, das obras, dos milagres, e esculpiram para si um bezerro de ouro. Gente, esse texto é tão terrível que em Êxodo 32, 1 a 4, nós temos ele em toda, vamos dizer, a sua malignidade. Olha o que diz lá, Êxodo 32, de 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão é irmão de Moisés: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram, a ideia é que o povo: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Que infâmia, que ingratidão, que desprezo. Vocês perceberam a gravidade do desprezo que esse povo devotou ao seu libertador? Os hebreus passaram 400 anos sob a escravidão no Egito, meus irmãos, sob açoite, muito lamento. Nos últimos anos da escravidão, o negócio era tão difícil que até os filhos machos nascidos eram condenados à morte. Só eram poupados as meninas. Eles não tinham liberdade, não tinham vida própria, não podiam cultuar livremente seu próprio Deus, e naquela situação desesperada, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu, deu um libertador, fez grandes sinais, enviou 10 pragas, fez uma coluna de fogo para acompanhar o povo durante a noite na fuga, uma coluna de nuvem durante o dia, abriu o mar vermelho, mandou eles pelo deserto, num deserto, mandou pão do céu, mandou codornizes, mandou água da rocha. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma imagem imunda, um ídolo inútil, trocaram a glória de Deus para a imagem de animais e mudaram a verdade de Deus em mentira, como diz lá a palavra em Romanos 2,25, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Somos nós, não são os hebreus lá de 3.000 anos, somos nós. O que o Senhor fez? Fulminou a todos? Poderia. Deu-lhes a paga na mesma maneira pelo monstruoso pecado? Não, meus irmãos. O Senhor atendeu o pedido de clemência de Moisés e não exterminou o seu povo da face da terra. Como diz aqui em Êxodo 32, 7 a 14, esse eu tenho que ler todo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: olhem bem, tenho visto este povo, e esse que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que me acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha lá, Moisés, vou matar todo mundo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou para matá-los nos montes e os consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha, um homem dizendo: Senhor, se arrepende disso. São terríveis, mas o Senhor é misericordioso. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos,
aos quais por ti mesmo tens jurado e disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e por toda essa terra que lhes tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O último versículo 14, então se arrependeu o Senhor do mal, que dissera havia de fazer ao seu povo. Eu não teria me arrependido não, tinha fulminado todo mundo ali, né? Após, o Senhor os castigou pela desobediência, mas após castigá-los, o Senhor enviou, diz a palavra, o seu anjo para os conduzir à terra prometida. Meus irmãos, que Deus de amor é esse? Né? Que Deus de amor que suporta tanta malcriação, com tanta longanimidade, que suporta o desprezo da obra das suas próprias mãos. Quem de nós manteria um amor tão sereno, tão misericordioso como esse Deus? Estamos tendo agora uma ideia clara do amor de Deus, meus irmãos? Está ficando claro para nós? Como pode um povo que diz que ama a Deus cometer tamanha barbárie contra o seu próprio Deus? Nenhum povo troca o seu Deus por outro. No entanto, o povo que foi alvo das maravilhas do cuidado de Deus o fez. E olha o que Jeremias, no capítulo 2, versículo de 11 e 13, versículo 28, ele diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizestes? Ali, já no versículo 28, eis que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Povo idólatra, somos nós, todos nós, na presença do Senhor. Meus irmãos, o homem, desde a sua mais tenra juventude, tem procurado seus próprios deuses. E na nossa era, essa nossa era dita tecnológica, científica, ainda encontramos pessoas adorando animais, outros homens, gnomos, horóscopo, qualquer coisa, destino, se prostram na frente de fotografias, devotam as suas vidas a seguir celebridades, produtos de mídia, e se recusam a reconhecer o verdadeiro Deus que fez todas as coisas, que os tem mantido. A quase totalidade dos seres humanos dizem que amam a Deus, mas será que é verdade mesmo? Será que nós não estamos criando, adorando deuses que nós mesmos fabricamos? Um ídolo, uma celebridade, uma imagem da TV, dinheiro, poder, prazer, tudo isso nós idolatramos, nós adoramos. Deuses humanos, muito diferentes do Deus de amor e bondade. E eu volto a perguntar: você está se dando conta da extensão do amor e do cuidado de Deus para com a sua pessoa? O amor de Deus para conosco é de tal forma que nem mesmo a nossa incredulidade e a nossa idolatria pode nos isolar da sua influência. Mas ainda assim, isso não é tudo que podemos falar do amor de Deus em relação ao alvo desse amor. Há uma última faceta do amor que Deus devota à sua criação. Deus ama a raça humana, ainda que esta raça, este povo, lhe tenha por inimigo. E aqui o negócio fica sério, né? Porque a partir da queda, o homem se separou espiritualmente da presença de Deus, não se comunicava mais com Deus, e nem tinha um conhecimento pessoal da pessoa de Deus. O conhecimento que ele tinha era indiretamente, através da criação, né? No entanto, meus irmãos, no decorrer de toda a história humana, Deus tem agido no sentido de se fazer conhecido pelos homens. Deus tem se revelado em várias formas, de várias facetas,
tem se revelado através da natureza, através da sua santa lei, dos seus profetas, e mais do que todos, através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como diz lá em Hebreus 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus não abandonou a sua criação, Ele tem buscado o homem. Isso revela que o amor de Deus pelos homens não é um sentimento platônico, uma coisa distante, é o atributo da própria pessoa de Deus, pessoalidade, está junto com os seus, ter comunhão, né? Visa alcançar o homem perdido no seu pecado. Mesmo a idolatria não é barreira para o Senhor. Quem de nós adorava o Deus verdadeiro antes de ser alcançado por sua graça? E ele disse: oh, como você me adora verdadeiramente, eu vou me revelar a ti. Não, todos nós adorávamos outros deuses, todos nós vivíamos em nossas idolatrias, e muitos de nós, ainda alcançados pela graça, temos os nossos deuses internos, escondidos, né? A idolatria não é uma barreira para isso, para o amor de Deus, mas é uma barreira para nós. Há pessoas que cinicamente veem a busca de Deus pelo homem, né, como um problema de Deus. Se ele quer buscar o homem, né, se ele quer amar a humanidade, é o problema dele, né? É um direito dele, nós não temos nada a ver com isso. Eu estou aqui tocando, estou aqui levando a minha vida, né? Ele lá, eu aqui, cada um na sua. E essas pessoas dão de ombro e acham, né, que nunca fizeram nada para Deus. Esse argumento seria verdadeiro se a humanidade fosse completamente neutra, não nutrisse nenhum sentimento contra o Senhor Deus, mas não é isso que ocorre. A Bíblia, ela nos dá autoridade para afirmar que os homens não só são pecadores, não só são idólatras, mas eles também são inimigos de Deus, e aqui não tem neutralidade. A raça humana não tem a Deus por amigo, ao contrário, lhe devota ódio. Como está escrito, Colossenses 1:21, e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos pelas vossas obras malignas. Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E, meus irmãos, esse ódio é um ódio que se volta contra tudo que vem de Deus. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, ele foi odiado sem motivo. Em João, capítulo 15, 18, 19, e o versículo 23 diz assim, ele falando: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outro me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Quando ele diz primeiro me odiou a mim, alguns autores dizem, está falando do Cristo que criou todas as coisas, logo no início, na queda. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E o versículo 23 diz assim, quem me odeia, odeia também a meu Pai. João 3:20, todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A raça humana, ela é inimiga de Deus. Você que está me ouvindo, você que vive seus delitos e pecados, você é inimigo de Deus. Eu inimigo de Deus? É inimigo de Deus você mesmo. Todos os homens que não foram alcançados pela graça continuam em inimizade contra Deus. Não há temor de Deus em seus olhos, estão sempre buscando seus próprios interesses, nunca o do Senhor, como diz o salmista no Salmo 2, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram, olha bem, contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Essa é a raça humana. Rompamos os laços, sacudamos de nós as algemas, não queremos esse Deus,
Nós odiamos esse Deus, odiamos tudo que vem de Deus. Quero perguntar uma coisa, você sabe definir o que é um inimigo? O que é um inimigo para você? Como é que você definiria um inimigo? De maneira muito simples, meus irmãos, é alguém que não aceita a presença de outra pessoa, porque não nutre bons sentimentos e com isso não compactua com as suas ideias e o considera culpado por qualquer desgraça pessoal que aconteça a si mesmo e faz pouco caso de suas obras. Esse é um inimigo. E esse inimigo, se possível, intentará o mal contra este alvo. Essa é uma definição muito ampla de inimizade. Mas quando nós usamos ela no relacionamento homem-Deus, ela se aplica perfeitamente. Qual é a tendência humana? A tendência humana é sempre se afastar de Deus, não quer saber de Deus, não gosta de Deus. Vá numa roda de conversa muito alegre do mundo e comece a conversar de maneira séria sobre Deus. As pessoas vão achar enfadonho, chato. As pessoas não vão gostar, não querem ouvir falar de Deus. A humanidade, ela não compactua e não aceita a vontade de Deus, a ponto de rejeitar as ordens do Senhor, fazer pouco caso deles. Eu quero perguntar para você, dentro disso assim, quantas pessoas você conhece que alegremente aceitam a palavra de Deus e buscam conhecer a vontade do Senhor? Quantas pessoas? Do mundo, vocês conhecem alguém? Até às vezes dentro da igreja é difícil encontrar. Quantas pessoas são diariamente alvos da bondade do Senhor? Todas são. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Só aqui já não teria mais argumento para a gente continuar. A humanidade não é amiga de Deus. Mais uma coisa, a humanidade é indiferente às obras de Deus, principalmente as obras que tem realizado na vida de cada um de nós. De maneira universal, a humanidade não acredita a Deus as razões do seu sucesso pessoal, nem do seu bem-estar. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, essa raça tem a infeliz, a lastimável capacidade de culpar a Deus por seus infortúnios. Há alguns anos atrás, teve aquele tsunami terrível ali na Ásia, e muitas pessoas que nunca adentraram numa igreja, que nunca fizeram nada em relação à fé, nunca buscaram ao Senhor, levantaram a voz e disseram, que Deus é esse? Esse Deus existe, que Deus é esse? Na desgraça culpam a Deus, do bom sucesso colocam a si mesmo a honra e a glória. Se seus planos dão errados, se sofrem reveses, se experimentam males, é sempre assim, que Deus é esse que permite que isso ocorra? A verdade, meus irmãos, é que a maioria da raça humana não tem coragem de assumir que odeia a Deus, que quer o mal de Deus. No entanto, as suas intenções malignas são comprovadas, principalmente quando elas estão na presença dos filhos de Deus. Lembram de Caim? Lembram de Abel? Por que Caim matou Abel? Só tinha dois ali. Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel exatamente porque Abel era justo e ele, não, aí fica bem claro, patente o ódio contra Deus. Diz ali 1 João 3, de 10 a 13, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram mais a do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A humanidade odeia não só a Deus, mas todos aqueles que praticam a justiça, decorrente da verdade de Deus. Dificilmente alguém leva uma vida em desacordo com a vontade de Deus.
dificilmente alguém que leva uma vida em desacordo com a vontade de Deus vai conviver de uma maneira muito pacífica com aquele que está buscando fazer a vontade do seu Senhor. Muito dificilmente. Pelo contrário, vai difamar, vai criar problemas, vai de alguma forma maltratar essa pessoa. E alguém está dizendo, é exagero? Não, não é exagero. Isso aqui está na palavra de Deus, 1 Pedro 4, de 1 a 5. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora, olha bem, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado de dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, agora falando dessas pessoas que não querem a Deus, diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esse é o mundo. O mundo estranha que os filhos de Deus não façam exatamente como eles fazem, mas eles haverão de prestar contas ao Senhor. E talvez aqui, já terminando mesmo, o maior e mais concreto exemplo de ódio que a humanidade tem por Deus revelou-se na forte oposição ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus enfrentou uma oposição muito forte daqueles que deveriam recebê-lo. Veio para os seus e os seus não o receberam, né? A ponto de matarem o justo, a luz que veio ao mundo, o pão da vida. E meus irmãos, não mataram de qualquer maneira, né? O fizeram de maneira vil, terrível. Encravaram o autor da vida numa cruz. O próprio Senhor Jesus deu testemunho acerca do ódio do mundo por sua pessoa. Em João 7,7 diz assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. A humanidade odeia quando as suas más obras são reveladas. E mesmo nessa odiosa prova de inimizade, de rancor, no momento de maior agonia, o Senhor Jesus não tratou a humanidade como seus inimigos. Antes, ele clamou ao Pai o perdão de seus pecados, dizendo: contudo, né, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você é alvo de injustiça vil, odiosa, e ainda assim você está clamando perdão para os seus opositores. O Senhor Jesus foi preso, insultado, injustiçado, violentamente maltratado, preterido no lugar de um assassino conhecido, Barrabás, foi condenado, crucificado, alvo de zombarias, e ainda assim estava ali estendendo a mão a um mundo rebelde e rancoroso. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse? Você que me escuta nesse momento aqui, lá na sua casa, que rasgo de amor é esse a ponto de rogar perdão por seus inimigos na hora da sua morte? Como nós podemos mensurar esse amor? É totalmente diferente da tola definição de amor do mundo, que o mundo nos oferece, que diz que nós só devemos amar aqueles que nos amam, que dá apenas para receber algo em troca. Esse não foi o amor de Deus, nunca foi o amor de Deus. Esse não foi o amor que Deus derramou sobre a raça humana. Esse é o amor de Deus que nos alcança, mesmo em nosso ódio velado por sua pessoa, e sem exigir nada em troca. É um amor incondicional. Deus nos amou incondicionalmente, não poupou nada, não poupou o seu próprio Filho. Ele nos alcança em nossos pecados, que nos ama sem que o tenhamos amado primeiro. Como diz o apóstolo, que dizer à vista dessas coisas? Ainda que esses argumentos sejam fortes, meus irmãos, né, e mostrem que Deus amou o mundo, eu não estou nem considerando o resto de João 3,16. Só Deus amou o mundo, porque o versículo vai continuar e diz assim: de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Isso aqui nós vamos ver em outro momento. Deus não se contentou só em nos amar, apesar da nossa natureza decaída, Ele foi além, Ele resolveu se revelar na pessoa do seu Filho, extravasar o seu amor de forma incontida, pessoal, graciosa, nada poupou, nem o seu Filho, nem o seu Filho. Vamos concluir. Qual é a natureza da extensão do amor de Deus? Qual é a natureza? O altruísmo deste amor. É só nós considerarmos o objeto desse amor. Estamos nem vendo a intensidade, só estamos vendo a dimensão. A intensidade é a segunda parte. Deus amou um mundo. Que mundo, não é? Esse mundo rebelde, idólatra, inimigo. Nós podemos concluir, meus irmãos, que a extensão do amor de Deus pela humanidade é tal que Ele nos ama não pelo que nós somos, mas apesar do que nós somos. Os irmãos entenderam? Ele nos ama não pelo que nós somos, mas apesar do que nós somos, apesar de termos pecado contra Ele, apesar de termos adorado outros deuses, termos dado glória que era pertencente unicamente a Ele, as nossas próprias ambições, e ainda por cima, além de o considerarmos como inimigo pessoal, acima de tudo isso, Ele ainda nos ama. Ele não nos trata segundo as nossas obras, é graça sem par, é benignidade sem limites, como está escrito, o Senhor é misericordioso e compassivo, é longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, principalmente quando termina para os que o temem. Meu querido, meu caro, meu irmão, você que está nos assistindo aqui, Deus te ama pessoalmente. Você pode ser inimigo de Deus, mas Deus não te trata como inimigo. Chegou a hora de você baixar as armas da guerra. Chegou a hora de você se voltar a Deus, ao Pai que te criou, o único que verdadeiramente te ama. Você pode experimentar amores nesse mundo, amores do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, mas somente Deus tem te amado incondicionalmente. Só Deus te aceita do jeito que você é, e apesar do que você é, para te dar uma nova vida, para te dar um destino que você não merece, que nenhum de nós merece. Somente Deus nos ama incondicionalmente. Se volte para o Senhor, receba a graça de Cristo, receba-o como Senhor, como Salvador, pois todos os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A hora é hoje, agora. Abra seu coração. Você nunca foi amado direito por ninguém? Deus te ama. Deus sempre te amou. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Todos os seus foram amados incondicionalmente, desde a fundação do mundo. Quero que o Senhor Deus, que essa palavra cale profundamente seu coração, que produza fruto permanente para todos aqueles que têm sido exercitados na justiça. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.